Miguel, espaço massa aqui, né? Estamos aqui, todo conforto, de um lugar que você, inclusive, já foi membro aí do board, né? Você já foi conselheiro. Estamos aqui no espaço da live para gravar esse podcast, uma edição especial do Procurement Hero, podcast aqui da Lincana. Miguel, primeiro, agradecer a tua presença aí. Muito obrigado por ter aceitado o convite e achado um espacinho nessa agenda concorridíssima. Não, eu que agradeço. Acho que não é só um prazer estar aqui por conta da gente estar no espaço da live, mas acho que também por estar com vocês, por toda a história que a gente tem com a Lincana, né? Google e Lincana juntos, desde o momento de que vocês começaram a trabalhar com a gente no Google for Startups e depois agora com a parceria mais recente que a gente fez com vocês como fornecedores do Google, né? Essa história é maravilhosa e vamos falando sobre pinceladas dela aqui ao longo da nossa conversa. Inclusive, eu estava falando para o Miguel, a gente está indo já para o Google Campus também, fizeram uma reforma, ficou maravilhoso lá. Então, as startups residentes estão curtindo muito o espaço novo. Mas, Miguel, hoje o papo é sobre você e sua trajetória. E eu queria que você começasse pelo começo. Conta aí como foi esse caminho, essa jornada, até você se tornar, hoje, o responsável, o líder de compras no Google, aqui não só Brasil, mas América Latina também, né? América Latina. Essa história começou já faz um tempinho, né? Quando a gente estava brincando aqui agora, mas quando eu tinha bem mais cabelo do que eu tenho hoje. Na verdade, eu sempre falo assim que eu estou em compras, né? Não é que eu sou de compras. O problema é que eu estou em compras há muito tempo, né? Então, acho que as histórias acabam se misturando um pouco. Eu comecei... Eu vou voltar alguns anos na história para te contar como que eu fui parar, acho que na minha primeira experiência em compras, tá? Eu sou formado em administração pública, né, minha graduação é em administração pública. Eu me formei na GV aqui em São Paulo. Durante o processo ainda de graduação, quando eu fiz um dos meus primeiros estágios, eu fui trabalhar no departamento de recursos humanos de uma escola, cara, da Escola Vera Cruz, que fica lá em Pinheiros. Caramba! E lá, na época, uma das necessidades que o pessoal tinha era constituir um plano de previdência privada para os funcionários. E fala, dá para o estagiário fazer. O né? estagiário de RH resolve, né? E na verdade, ele sem saber, o que eu fiz ali foi um primeiro processo de compras, que foi selecionar, na verdade, fazer uma comparação de mercado, entender quais eram as opções de bancos que tinham para fazer esse trabalho para os funcionários e ajudar os diretores da escola a tomar a decisão de qual era o melhor banco e o melhor tipo de plano para eles colocarem o dinheiro da previdência dos funcionários. Então, ali, na verdade, foi o meu primeiro projeto de compras, mas eu não fazia a menor ideia de que aquilo era um trabalho de compras, né? Me formei, morei um período fora durante a graduação nos Estados Unidos, voltei, me formei, e quando eu me formei, eu fui trabalhar no governo do estado de São Paulo. Afinal de contas, eu era formado em administração pública, eu saí com toda aquela coisa na cabeça de vamos mudar o governo do país e tal, né? E fiquei 1 ano e meio trabalhando no governo do estado. E quando eu resolvi voltar para a iniciativa privada, ou migrar profissionalmente pela primeira vez para a iniciativa privada, eu fui parar numa área chamada Strategic Sourcing, numa farmacêutica, que se chamava Wyeth Pharmaceuticals, que depois foi comprada pela Pfizer. Então, ali, de fato, foi meu primeiro ingresso formal dentro de uma área de compras. Na época, o pessoal chamava de compras estratégicas, né? E foi, então, quando eu fui parar na Wyeth, que eu falei, na verdade, isso aqui não é minha primeira experiência em compras. Minha primeira foi como estagiário lá atrás, mas é que eu não sabia que o nome daquilo era compras de fato, né? Então, eu entrei formalmente, profissionalmente, em compras dentro da indústria farmacêutica. Eu fiquei de 2008 até 2015 na indústria farmacêutica e passei ali por, então, Wyeth, Pfizer e depois, por último, AstraZeneca. A maior parte dessas empresas não eram muito famosas até alguns anos atrás, quando a gente teve a pandemia de Covid. Top of mind agora, né? E agora todo mundo sabe, a AstraZeneca é melhor ou é pior que a Pfizer, aquela coisa, né? Então, dentro desse período em farma, o tempo todo eu fiquei em compras, mas eu fiz coisas além de compras, tá? Durante um tempo eu cuidei de áreas de eventos, mas aí era sempre assim, eventos e compras. Cuidei de uma área chamada de publicidade,
que era, mas sempre foi também publicidade e compras. Então, outros departamentos que, de alguma maneira, tinham uma participação muito grande no processo de compras da companhia, no P2P, como a gente fala, né? Procure to Pay, eles passaram a reportar para mim por um tempo, né? Então, sempre era com uma ideia de assim, como a gente integra isso melhor, como a gente otimiza esse processo como um todo, para poder trazer um resultado mais otimizado para as áreas de negócio, né? Então, eu acho que assim tem competências de compras aí no meio que foram importantes, mas não foram somente elas, né? Acho que teve outras coisas que eu passei a aprender durante esse processo, cuidando de áreas que eram teoricamente clientes de compras. Quando foi em 2015, surgiu o convite para ir para o Google, para cuidar do time de procurement para a América Latina. Aceitei o convite, acho que foi uma migração interessante, porque foi um segmento que eu não tinha experiência ainda, né, que era o segmento de tecnologia. Então, saí da indústria, fui para a área de tecnologia, e aí sim para cuidar única e exclusivamente da área de procurement. Tá? Agora não estava mais misturando, não, né? Publicidade e tal. Agora não. Agora eu estou em compras mesmo, né? Já faz 8 anos. E nesse período eu acabei fazendo uma outra coisa um pouco por fora aí, que foi, vamos dizer assim, entender como que a gente pode adicionar valor para a área de compras, não estando necessariamente dentro da empresa, né? Então aconteceram coisas nesses últimos 8 anos. É uma das razões pelas quais a gente está aqui, né? Eu fui por praticamente 5 anos, aí eu fui um dos membros do conselho do Embrasca, aqui da Live University. Eu ainda ocupo uma função representando o Google e dentro do comitê de supply chain da American Chamber of Commerce, da ANCHAM, e também por conta de curiosidades de como poder fazer compras funcionar melhor, etc., eu abracei um desafio em 2018, que acabou em 2020, que foi fazer um mestrado. Então, eu fiz um mestrado, na Fundação Getúlio Vargas, e a minha dissertação de mestrado que eu defendi foi a respeito de maturidade do processo de compras. Então, a história de Miguel dentro de compras acabou ficando mais, vamos dizer assim, mais forte nos últimos anos, né? Inegável. Ah, que massa. E, assim, fazendo um paralelo do que você falou, acho que alguns diriam que foram 3 grandes transições, ou transições até ousadas, né? Você ali tem uma jornada ali mais no setor público, assim, uma vida que deve ter uma dinâmica bem específica, né? E aí, para dizer o mínimo, depois você acabou fazendo um movimento para a indústria, uma indústria bem específica como a farmacêutica, bastante regulada, com bastante especificidade, né? Porque está ligada à saúde, medicação e etc. E aí mais uma transição, que eu diria também radical, né? Que é ir para a procurement mais focado agora numa grande empresa de tecnologia, talvez uma das maiores empresas de tecnologias que a gente já teve aí na nossa história, né? Conta aí, hein? Um pouco de como foram esses paralelos, né? Assim, o que é que você sente falta de um lugar ou outro? O que é mais legal onde você está, né? A gente estava até brincando aqui antes, pô, o Google, né? E todo mundo fala, pô, deve ser muito legal, empolgante, deve ter uns negócios lá muito malucos, né? Então, conta aí como é que foi, tentando analisar, né, essas 3 frentes tão diferentes e como é que isso te impactou ou como é que você enxerga isso? Eu acho que você tem diferenças, se eu comparar governo, farma e tudo bem, quem é de farma vai falar, mas tem vários tipos de farma, eu sei, mas vamos tentar generalizar um pouco para não tornar muito complexo, né? Se eu comparar governo, farma e o que eu conheço de tecnologia, eu acho que tem diferenças se a gente pudesse fazer 3 esferas aqui, vamos falar, pessoas, processos, sistemas, né? Governo, você tem uma regulação muito forte. Lá, a minha função não era de compras, eu cuidava, fazia gestão de projetos, né, dentro da Casa Civil, mas eu via muita coisa em relação a processos licitatórios que o governo tinha que fazer. Você está sujeito a uma lei 8666 aqui no Brasil. Então, que saiu agora uma nova, substituindo, inclusive, né? O processo de compras ele é muito mais, vamos dizer assim, sujeito ao escrutínio, né? Então, é dinheiro público, você tem processos a mais. Mas, assim, é engraçado que, assim, eu lembro, assim, quando eu penso na questão de cultura, a gente ia trabalhar de terno, né? Na época de governo. Ou, no dia mais flexível, você estava lá de calça social e de camisa.
Depois eu fui para uma farmacêutica, onde você podia ir de sexta-feira de gola polo, né? E às vezes eu ia com tênis de academia, porque eu saí da academia direto, o pessoal falava, nossa, esse cara é muito descolado para cá, né? Acho que isso mudou, né? Estou falando do que era farma há 8, 10 anos atrás. E eu lembro que quando eu cheguei no Google, no meu primeiro dia, eu cheguei de gola polo, sapatênis, eu falei assim, nossa, cara, eu sou um cara super descolado. Aí um cara da minha equipe veio me pegar na recepção, ele estava de bermuda e de havaianas. Né? Eu falei assim, peraí, acho que eu sou coxinha demais. Né? Então, acho que assim, eu brinco com essa história do dress code, porque, na verdade, ele mostra um pouco vamos dizer, do ambiente de cada cultura, que são... Eu acho que assim, eu saí de um ambiente onde você tinha muito controle, muita rigidez, muita burocracia, pelo menos na imagem de como isso é mostrado para as pessoas, para ir talvez para um outro extremo onde você tem uma mentalidade mais ou teve por muitos anos uma mentalidade mais de startup, as coisas têm que ser informais, porque o negócio está num movimento de crescimento, de amadurecimento, né? Então, eu acho que assim, trazendo isso para a questão técnica, você tem tamanhos e escalas de operação diferentes, mas acho que principalmente o que você falou. São empresas que estão sujeitas a regulações diferentes, né? Empresas de tecnologia, elas, seja uma startup como a Lincana, seja uma empresa que já está no momento de amadurecimento de tamanho maior como um Google, ou até empresas que já têm um nível de maturidade até maior, a gente trabalha num ambiente onde ser disruptivo é o que vai fazer a gente crescer e sobreviver, né? Verdade. Se você está numa farmacêutica, claro que tem que ter inovação, senão você não tem, por exemplo, uma vacina de Covid. A pandemia mostrou recorde, que tem que inovar, né? Por uma Exato. questão de sobrevivência, né? Às vezes. Mas, obviamente, pela natureza do que o business faz, você tem que ter muito mais regulações. Você está sujeito à auditoria o tempo todo, é Anvisa, é FDA, né? Então, você tem uma série... A gente já foi até em homologação de farmacêutica, eles têm regulações específicas para sistemas de softwares. Exato. Que eles contratam. Tipo, eu achei impressionante. Tem lei para contratar software para farmacêutica, né? Você tem protocolos de pesquisa clínica super sérios que você tem que seguir para garantir que você não está ferindo nada em relação a maus tratos animais, maus tratos a seres humanos. Então, assim, você tem uma série de regulações super importantes. Governo, bom, de novo, né? A gente está cuidando de dinheiro público, então também tem um nível de seriedade, de burocracia e de processos de controles e leis muito fortes, né? Então acho que assim, cada um tem seus desafios e suas belezas. Mas eu acho que assim, quando eu olho para mim, o que eu incorporei disso, eu acho que a riqueza da experiência é perceber que assim, tem muitos estereótipos que eles não necessariamente são verdadeiros, para o bem e para o mal, tá, Léo? Aquela história de que nada funciona no governo. Que é tudo muito burocrático. Cara, tem gente capaz pra caramba no governo. Tem gente muito boa tecnicamente, muito bem preparada. Tem currículos, cara, impressionantes. Mas, obviamente, é aquela história. O governo é uma máquina desse tamanho. Eu trabalhei no governo do estado de São Paulo. Quer dizer, é o segundo maior PIB do Brasil. Né? É uma máquina muito grande para você operar. Então, você fazer mudança numa máquina desse tamanho é trabalhoso. Sim. Demora para você ver o resultado. Né? Farmacêutica... Tinha hora que você ficava bravo lá, que você falava, eu podia estar fazendo isso aqui, mas eu estou preso a tais e tais regulações ou políticas que me impedem. Mas, assim, por outro lado, você sabia que você tinha um nível extremo de controle e de informação. Google é uma empresa que está no momento de amadurecimento. Então, obviamente, eu acho que tem controles e processos que a gente tem que construir. E o fato de você ter passado por experiências mais maduras talvez te ajude nisso. É de olhar e falar assim, tá bom, daqui a X tempo tem que estar naquele patamar ali. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que foi e voltou dentro do seu discurso que seria bem legal a gente aprofundar, porque você falou muito em cultura, maturidade, você queira ou não, tem uma preocupação profunda em relação a isso, né? Seu mestrado mostra que você está interessado em entender melhor o tema, e eu acho que isso traz uma pergunta na minha cabeça. Qual é o tipo de escola de procurement, ou o que é que para você é fundamental na construção da área de compras no Google? Qual é a mensagem que você passa para o seu time? Ou, tentando assim resumir, né? O que é que poderia ser as características únicas
que o pessoal vai encontrar quando vê o procurement do Google, que fala assim, pô, é assim que o Miguel pensa. Pô, o Miguel entende que procurement tem que funcionar dessa forma, a gente tem que operar dessa forma, que eu acho que está muito ligado, né? A maneira como a gente faz as coisas, enfrentando as peculiaridades das empresas que a gente está dentro, né? Porque não é aquela história de vou fazer do jeito que eu simplesmente quero, você adapta muita coisa, né? Mas com certeza você deve ter alguma opinião sobre esse tema, até porque estava funcionando teu LinkedIn já há 8 anos, né? Que você está. Então imagino que isso já formou aí algumas grandes premissas e era sobre isso que eu queria te ouvir um pouquinho agora. Tá. Assim, eu vou dar uma quebrada um pouco, tá? Para dar a resposta. Eu acho que assim, o que você vai ver no Google não é necessariamente o que você o 100% do que talvez seja a opinião do Miguel como profissional. Eu acho que a experiência Google me fez tirar de dentro de mim várias coisas que eu achava que eram verdades absolutas dentro da área. Tá? Tipo, olha, se você me perguntasse isso 8 anos atrás, eu ia falar assim, cara, uma área de compras boa, ela tem que funcionar assim, assim, assado. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. E foi muito engraçado que quando eu cheguei no Google, eu tive um choque muito grande. Cultural, processual, qualquer esfera que a gente queira colocar aqui. Eu lembro que assim, a sensação que eu tinha nos primeiros meses de Google, quando eu chegava para trabalhar, os primeiros meses até que não foram tão ruins assim, nesse aspecto, não foram tão difíceis. Acho que a coisa piorou na segunda, talvez no segundo bloco. Porque no início é tudo uma lua de mel, né? Acho que está todo mundo muito assim ainda. No começo você chega arrogante, porque você sabe que você já passou por X anos de experiência, que você sabe como resolver o problema. E aí, sei lá, você era colocado diante de um problema que você falava, isso aqui parece algo que eu vivia 5 anos atrás na empresa X. Então, o melhor jeito de resolver é assim. Você ia lá e tentava, não funcionava. Aí você falava, tá bom, eu lembro que eu conversei com alguém ou eu tentei numa empresa anterior de um outro jeito, jeito B. Tá bom, eu vou lá e vou tentar do jeito B. Não funcionava. Então, quando eu cheguei à conclusão de que várias coisas que eu tentava não funcionava, deu um bug. Você fala assim, cara... Pane no sistema, né? Deu tela azul. Porque eu falo, cara, dá a impressão que tudo que eu aprendi até hoje, para esse ambiente aqui não serve para nada. Então, eu tive que colocar um chapéu de humildade e falar assim, olha, eu vou ter que aprender muita coisa do zero, né? Então, todo dia que eu chegar aqui, eu vou deixar toda a minha bagagem de procurement lá fora, porque ela não vai funcionar, né? Isso foi o que me levou a fazer o mestrado, por exemplo. Isso foi o que me levou depois a estudar, a fazer cursos de gestão de pessoas com abordagens que eu não tinha tentado antes. Porque realmente eu percebi que muita coisa que talvez cabia num mundo mais maduro, numa mentalidade de startup, não iria funcionar. E aí vem a importância da integração de procurement, ou de qualquer outra área de suporte a negócio, eu acho, com o que o core business está fazendo, né? Se o negócio não está num momento de olhar para certas coisas, não adianta eu saber fazer, e eu saber fazer best in class, porque não é isso que o negócio precisa agora. Então, o que o negócio precisa agora? O foco agora é dar saving? Não é. O foco agora é crescer? É ou não é? O foco agora é melhorar controle? É ou não é? Então, assim, eu tive que controlar muito minha ansiedade por saber que, assim, a gente podia estar fazendo isso aqui de 25, 30 maneiras diferentes, mas talvez não é isso que o negócio precise agora. Tá? O que você pode esperar hoje dentro da área de compras do Google, eu acho? A gente depois acho que até vai falar, né, de momentos de transformação, mas basicamente, quando eu olho o que indústrias de tecnologia como a nossa, empresas de tecnologia como a nossa fazem, e qual approach que a gente tem com os nossos fornecedores, versus o que eu estou acostumado a ver, talvez em outros setores que já passaram por coisas que a gente ainda não passou, eu acho que a gente olha muito para o relacionamento de longo prazo, né? Então, aonde eu acho que vale a pena eu investir no relacionamento e por isso entendo até a parte financeira do investimento, tá? Às vezes eu sei que eu estou pagando mais caro em alguma coisa, mas se é alguma coisa que é estratégica para o meu crescimento e para os próximos 2, 3 passos, talvez valha a pena eu investir agora. Você entende que isso é uma coisa específica de uma empresa de tecnologia, de precisar de relacionamentos de maior prazo, seja porque são, sei lá, você adquire softwares, adquire coisas que de fato é quase que um casamento, ou você olha isso de uma maneira mais macro mesmo?
compras deveria pensar mais em relacionamentos de longo prazo? Não, eu acho que não. Eu acho que isso eu acho que você vai ver em todos os setores, né? Eu acho que o que vai mudar são quais são os fornecedores que para mim são estratégicos versus em outras indústrias, pela própria natureza do negócio. Então, o Google é uma empresa onde eu consigo ver claramente, por exemplo, o impacto do trabalho do meu fornecedor em algumas áreas no resultado final. O resultado final, eu quero dizer, na experiência que o cliente final do Google, que o usuário do Google tem em relação àquilo que ele está usando do Google de produto, né? Então assim, eu acho que o fornecedor que hoje eu estou contratando para me ajudar a fazer o meu negócio crescer, eu tenho uma visão de que é muito importante ele ganhar junto comigo. O Google está no momento em que a gente consegue fazer isso, né? E que a gente pode ter esse viés, não é nem um viés, né? Acho que a gente pode ter essa visão de longo prazo para a construção. Quer dizer que você não é cobrado por saving? Eu sou muito cobrado por saving. Eu acho que é muito bom ser cobrado por saving, tá? A gente tem um papel de trazer eficiência para dentro do negócio. Mas eu acho que um dos valores do Google, se você for olhar lá, você vai ver que do inglês vem como algo como don't be evil, né? Então, eu acho que assim, a gente não precisa ser ganancioso demais para trazer o resultado que a companhia precisa. O que eu quero dizer eu não gosto do approach, e eu acho que a cultura do Google não gosta do approach, de você espremer o fornecedor, né, até um ponto em que não seja saudável para os dois lados. Eu acho que as partes têm que ganhar juntas para a gente chegar lá na frente com um objetivo melhor. Tá? E eu acho que isso, para mim, me remete ao momento que a gente está vivendo agora. Você falou, bem interessante essa ideia do don't be evil, né? Mas quando o bicho pega, todo mundo fala, será que está todo mundo questionando as premissas, né? Por exemplo, o setor de tecnologia agora está vivendo talvez uma das suas maiores crises aí, pode vir a ser a maior crise de todos os tempos, né? O pessoal comparando lá com o dot-com burst lá de 99, enfim, então, que foi exatamente onde houve a grande ascensão do Google até lá na época, né? E aí eu queria entender como é que vocês estão lidando com isso, né? Porque eu sei que todas as Big Techs estão fazendo movimentos, eu tenho certeza que o Google Latam também está olhando para isso, e eu queria entender se na crise as coisas mudam, né? Porque procurement é uma das primeiras áreas, assim, a área que mais toma aperto, a área que vai mais precisar apertar, vai precisar falar com o fornecedor, cortar, e talvez o evil comece a ser mais, e agora? Talvez eu tenha que ser evil por uma questão de sobrevivência. Está acontecendo isso ou não? Não, eu acho que a indústria como um todo está passando por um movimento de transformação muito forte, muito rápido. Né? Eu acho que isso que eu acho que é isso que está acontecendo, e isso assusta. Né? Eu estou há 8 anos no Google. Tem gente que está lá, tem colegas de trabalho que estão lá há 16, 17, quer dizer, que entraram no Google Brasil quando tinha menos de 100 funcionários. Né? Hoje nós somos, acho que se não me engano, quase 2.000. Então, definitivamente, acho que a gente está num momento de mudança. Né? Eu acho engraçado que, assim, obviamente, a mídia vem noticiando muito como assim, é um momento de crise. Não deixa de ser um momento de crise quando a gente olha o fato de que, sim, você está tendo layoffs, você está tendo pessoas que que estão sendo demitidas e impactadas, né, em todas as empresas. Algumas já estão até na segunda onda de layoffs, né, então fica toda essa preocupação. Mas eu acho que, assim, é uma jornada de crescimento e maturidade. Então, o que acontece? Você passou os primeiros 20 anos de existência da companhia em momento de aceleração e crescimento rápido. Bem rápido. Bem rápido. Né? Então, se você olha a curva... não é só Google. Né? Se você olha essas grandes, as Big Techs, como a gente fala, se você viu a evolução de tamanho, de número de usuários, de número de produtos, assim, são empresas que cresceram muito rápido. Estava lendo a história do Google Chrome, né? Tipo, a saga até os 1 bilhão de usuários, assim, é absurdo. Assim, escalou muito rápido. Né? Então, acho que agora chega num momento em que você dá uma platosada, vamos dizer assim, e eu acho que é o momento em que a companhia tem que começar a olhar para dentro e pensar, então, tá bom, o que a gente não conseguiu, não teve tempo de fazer nos últimos anos, que talvez agora seja o momento de fazer. Então, eu acho que agora, quando a gente vê esses movimentos acontecendo,
consolidação de produtos, foco em produtos que são mais promissores para o crescimento do pipeline da companhia. Eu acho que é saudável esse momento, e acho que para procurement especificamente, eu acho que é um momento muito estratégico, né? Porque antes, talvez, você estivesse no momento em que, assim, tá bom, o foco em savings, ou o foco em melhoria de processo, o foco em desenvolvimento de fornecedores, ele existia em algumas áreas específicas, isoladamente? Existia. Mas talvez agora exista uma demanda para a gente fazer isso de uma maneira mais consolidada dentro do grupo, né? Porque a busca por eficiência ela tende a aumentar. Então, acho que é um momento muito importante para procurement mostrar por que a gente deveria ter um assento à mesa. Por que a gente deveria participar de certas decisões estratégicas onde talvez no passado a gente não era envolvido, né? Eu vejo com bons olhos. Eu acho que é difícil, sem dúvida, né? Dói. Se você falar, eu tinha um budget de X, agora eu tenho um budget de 80% de X. Tá bom. É menos confortável, vai me exigir mudanças. Vai. Mas traz mais criatividade. Mas traz mais criatividade, traz uma capacidade de inovação que talvez você não soubesse que você tinha dentro de casa. Tende a forçar, talvez não da maneira mais gostosa, mas tende a forçar as áreas a trabalharem de maneira mais unida, porque agora não dá para a gente ficar duplicando esforços, tem que ter uma congruência e a gente tem que olhar para o mesmo lado, né? Então, o que eu acredito é que as empresas de tecnologia vão sair mais maduras e mais fortes desse momento. Quer dizer que elas vão crescer na mesma velocidade? Não sei te dizer. Mas certamente eu acho que elas vão sair mais resilientes. Essa é uma visão bem interessante. Eu estava lendo um artigo anteontem que ele falava exatamente sobre essa ideia de force constraints, né? A ideia de você... não era nem... Porque agora a gente está sofrendo limitações necessárias de mercado, né? Mas ele defendia a ideia de que startups deveriam forçar limitações, seja de tempo, né? Ou seja de recursos, para provocar uma cultura de criatividade e eficiência nas pessoas. Porque quanto mais disponibilidade, seja de dinheiro, né? Por exemplo, muita gente fala que essa onda de fundraisings malucos, né, valuations muito altos, causou uma grande complacência, né, nessa geração de founders. E, queira ou não, todo mundo contratou mais do que deveria, gastou com coisa que não iria gastar se não fosse essa realidade. E aí esse autor ele defende muito a ideia de que esse é um momento muito saudável, né, de correção um pouco dessa mentalidade que foi ali over demais, né, passou, mas ao mesmo tempo ele defende que isso deveria sempre ser exercitado dentro das empresas, né? Você sempre trabalhar, mostrar para as pessoas o que elas são capazes de fazer se elas tiverem tanto um prazo menor e também uma quantidade de recursos menor. Porque todo mundo fala, não dá para fazer com 70% do budget. E quando vê, faz milagre e faz com 50%, saca? Tem um cara que tem vídeos no YouTube. Eu assisti uma palestra dele em 2014. O nome dele é Rasmus Ankersen. Ele é um ex-atleta e depois ele fez pesquisas que ele conseguiu fazer um link muito forte com o mercado corporativo. E ele tem um vídeo muito interessante que acho que chama Hunger in Paradise. Hunger in Paradise. Legal. E ele fala justamente sobre esse tema. Ele fala assim, sobre a importância de você ter o tal do que ele lá chamou de self-imposed constraints para forçar as pessoas a inovarem. E uma comparação que ele faz, se eu não me engano, no vídeo, ele fala assim, olha, no ano em que a Apple lançou o iPhone, o investimento em pesquisa e desenvolvimento que a Apple fez foi não sei quantas vezes menor que o que a Nokia fez. Sim. Então, quer dizer, não foi a quantidade de dinheiro que a Nokia colocou na área de P&D que impediu a Nokia de continuar crescendo como ela vinha crescendo ou dominando o mercado. Assim, a conclusão do cara, quando ele dá vários exemplos, não é só Nokia e Apple, ele dá outros, mas ele fala o seguinte, assim, talvez você chegar no topo e dominar o mercado seja difícil, e de fato é. Mas talvez seja mais difícil você manter. Então, é um vídeo interessante de ver, depois você dá uma procurada. Uma vez, aquele negócio, once you climb the mountain, né, você está no topo, e agora, né? Tipo, aquela história de onde você tira a motivação. Acho que tem muita teoria, muita coisa legal que eu gosto de ler sobre isso. E agora, eu acho que conectando com esse assunto, mas indo para uma última pergunta, que eu acho que está muito ligada a essa ideia da crise, né? Ou pelo menos a como a gente enxerga procurement de uma maneira mais geral, né? Então,
Acho que são duas perguntas em uma, na verdade, que eu queria te fazer. Primeiro, se você concorda com a afirmação. Muita gente fala que procurement é uma área relativamente atrasada tecnologicamente, né? Se você compara o que sales, marketing, o que outras áreas já estão desenvolvendo e fazendo, a gente olha para a compra e fala, a gente ainda está usando aquele sistema, negócio engessado. E parece estar um pouco atrás, ou pelo menos é o que o mercado repete muito como mantra. Primeiro, eu queria saber o que é que você acha dessa afirmação. E segundo, olhando para a tua experiência em compras, né? Eu acho que agora, até mais recentemente, está vendo, olhando para o Google, até para o passado, né? Acho que muita gente fala que precisa haver uma grande transformação digital em procurement. Esse pensamento avançou muito na pandemia, né? Porque forçou-se mais uma vez, né? Transformação digital. Muita gente não queria fazer reunião no Google Meet e agora todo mundo precisa fazer reunião no Google Meet, ou pelo menos precisou por um tempo, que era a única alternativa. Então tinha gente correndo atrás, ver como é que vai funcionar. Então, queria entender para você, primeiro, se você concorda com esse atraso em tecnologia. Segundo, qual seria o principal obstáculo para uma transformação digital mais pesada? O que é que ainda está impedindo que isso aconteça? Tá. Eu vou responder um pouquinho mais aberto. Depois a gente fecha, pode ser? Vamos nessa. Vou deixar algumas pessoas bravas aqui depois que ver. Gosto de polêmica, eu gosto de polêmica. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa de uma revolução em procurement, e ela não é só digital. Ela não é só tecnológica. Eu acho que a gente precisa de uma revolução em procurement. E aí, assim, a gente pode começar fechando aqui. A gente precisa de uma revolução em procurement na América Latina ou no Brasil, que acho que tem diferenças importantes. Tá? Eu estava só pegando um material aqui de coisas que eu pesquisei na época de mestrado e que eu usei como base da minha dissertação. Cara, compras. Vamos falar, só para a gente usar o termo mais clássico. Mais tropical, né? Compras é sistema, é tecnologia, sem dúvida. Compras é redução de risco. Compras pode ser gestão por categoria, como a gente vê muitas empresas fazendo. É relação com o fornecedor, porque sem fornecedor você não compra nada, né? Mas compras também é poder, para você poder mudar as coisas dentro de casa, certo? E daí vem, acho que, um pouco dessa importância de como que a gente se posiciona dentro de uma organização. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, inclusive, eu sou muito grato. Depois eu vou te passar a minha dissertação para você dar uma lida. Eu ia te perguntar isso, então eu queria saber, depois dar uma eu publiquei ela no LinkedIn, inclusive, mas assim, se você olhar ela, você vai ver que na parte de agradecimentos tem um parágrafo agradecendo o Alex Leite do Embrask e o Embrask, que legal. a Live University, porque eles foram muito importantes para a minha pesquisa. Foi num fórum de compras de 2019, acho que o 16º fórum, que o Alex abriu espaço para mim, eu subi no palco com ele e a gente coletou informações eu vou te passar o número certinho aqui, 257 organizações a respeito das práticas de compras. A gente fez uma parte da sua dissertação, foi parte da sua dissertação que acabou. Exato. Que massa. Tá? Então, assim, dali saíram reflexões muito importantes, que depois eu cruzei com entrevistas com 15 CEOs de diferentes tamanhos de empresas, de diferentes organizações e segmentos do mercado. Não é para falar assim, nossa, mas você está pegando só a tecnologia. Não. Eu falei com gente de indústria, eu falei com gente de siderurgia, eu falei com gente de farmacêutica, eu falei com gente de tecnologia, de todos os segmentos que você possa imaginar. Tá? Cara, assim, de 15 empresas... Eu vou te passar o número. De 15 empresas, o executivo de procurement, vamos falar o head de compras, o diretor de compras, ele tinha presença no comitê diretivo em 2. 2019, né? 2019. Não faz tanto tempo assim. São 4 anos. Tá? O nível de maturidade dos processos que a gente conseguiu capturar nas pesquisas que a gente fez mostra que a gente está 20 anos para trás, 15 anos para trás, dos resultados da Europa. Especificamente falando do Reino Unido. Eu usei exatamente para minha base, para as pesquisas que as 257 organizações responderam aqui para mim no fórum do Embrask, eu usei exatamente o mesmo questionário que 2 pesquisadores usaram no Reino Unido em 2006. Você pegou a metodologia, tropicalizou aqui? Cara, eu traduzi o questionário dos caras, eu usei o mesmo questionário.
E ali a gente olhou status de compra na organização, o nível de maturidade das negociações. A gente acessou, a gente perguntou sobre o nível de maturidade ou de tecnologia dos sistemas implementados. Então, assim, o resultado que os caras tiveram no Reino Unido em 2006, em termos de nível de maturidade, foi mais alto, bem mais alto, do que o nível que eu tive aqui em 2019. Então, você tem um... Isso não tem a ver com o porte da empresa também, né? Não tem. Quer dizer, vamos lá. Tem até um certo ponto. Teve 4 coisas que teve 4 mitos que eu tentei confirmar se eles eram verdadeiros ou não. Tá? Se nas indústrias, tipo indústria farmacêutica, indústria de bens de consumo, indústrias que produzem produtos, se nas indústrias você percebe ou não um nível de maturidade maior do processo de compras do que em outros tipos de empresa, ou de negócio, ou de organização, porque tinha gente de governo aqui também, do SESI, SESC, né? De fato, as indústrias estão mais maduras. As organizações de grande porte também mostraram um nível de maturidade de processo e de estrutura de compras melhor. Tá? Mas se eu comparo uma organização de grande porte funcionando aqui versus uma organização de grande porte funcionando lá no Reino Unido em 2006... Aí vem uns 15, 20 aquela anos. Aquela lá estava melhor. As décadas começam a aparecer, né? As multinacionais também mostraram um nível de maturidade maior do que as indústrias nacionais. Por nacionais, entenda que operem em um só país. Né? O único mito que a gente não conseguiu comprovar estatisticamente foi o de que as organizações privadas são melhores que as públicas. Isso não se demonstrou verdadeiro com os dados que a gente analisou. Então, quer dizer, aquela história de que não, tudo que é do governo é pior, não é verdade. Pelo menos na pesquisa que a gente levantou aqui. Tá? Então, assim, quando eu penso especificamente na parte de tecnologia, ferramenta, sistema, eu não sei se a gente é mais atrasado, cara, do que as outras áreas. Mas acho que tem uma coisa que que eu sempre me chamou a atenção no processo de compras, vamos falar no Procure to Pay, que traz mais complexidade nesse processo do que outros processos que você tem dentro de uma companhia para automatizar. Talvez seja o processo que tem mais áreas envolvidas. Isso é verdade. Dentro de uma empresa. E as empresas, nos últimos anos, principalmente as multinacionais, começaram com um movimento de escalabilidade em que, mesmo dentro de uma área de compras somente, você passou a segmentar por verticais e não por horizontais os processos. Então, você tem um cara que toca o RFP, você tem um cara que interage com... você tem uma pessoa que interage com os clientes internos, com os stakeholders, você tem uma pessoa que é responsável por... ou uma área, né, que é responsável somente por controlar os sistemas que são escaláveis e tal. Então, eu acho que assim, o comprador, vamos falar assim, o cara que era o comprador de 15 anos atrás, a função dele agora está dividida entre X outras pessoas que fazem a coisa, talvez numa escala mais globalizada. O que talvez sob uma ótica de vista de controle e de você ter uma escalabilidade de processo é legal, mas você diminui um pouco a visão global da pessoa que está lá na base, né? E eu acho que o reflexo disso você vê, entre outras coisas, na parte de sistemas. Então, por exemplo, a gente vai ver isso no próximo evento da própria Live University aqui do Embrasc, né? No próximo dia 10 agora, né? Que é a Maratona do Supply, né? Na Maratona do Supply a gente vai ver isso. A gente vai no Coffee Break, vai ter lá no corredor um monte de gente apresentando ferramentas super legais. Então, você tem alguém que faz o assessment de risco, você tem alguém que faz o assessment da parte de governança, ESG, você tem ferramentas e soluções super interessantes para processar a ordem de pagamento, cadastro de materiais, cadastro de material. Então, você tem. Então, eu acho que assim, eu acho que se a gente fizer um levantamento quantitativo e até qualitativo, eu não acho que a gente vai ver talvez um atraso muito grande. Cara, já tem gente trabalhando blockchain, inteligência artificial dentro de compras. Provavelmente isso vai ser tema de uma das palestras. Inteligência artificial é um tema que dá para passar 6 horas aqui conversando. Né? Então, tem, cara. Tem. Eu acho que o problema que a gente tem, na verdade, é como que a gente integra isso de uma maneira em que a gente consiga fazer essas ferramentas se conversarem
e a gente integrar as ferramentas no processo. Tá? Para mim, acho que esse desafio ele é mais importante ou talvez assim mais difícil da gente conseguir fazer do que encontrar a boa ferramenta. Eu acho que nós temos ferramentas excelentes no mercado. A de vocês é uma delas, cara, que a gente está começando a pilotar agora no Google e está super funcionando bem, né? Agora, a questão é como que eu integro isso para fazer com que toda vez que eu for fazer uma compra, eu tenha certeza que ela passou pelo assessment da Linkana e que eu estou evitando um risco, sei lá, trabalhista desnecessário. Entendeu? O ecossistema é muito complexo, né? O ecossistema de sistemas, né? Como a Eloise Epstein, ela costuma falar, a sócia lá da Kearney. Mas, pô, eu acho que trouxe muita coisa aí, né, Miguel? Acho que essa conversa poderia render ainda muito mais horas, assim, de aula aí. Você tem muita bagagem, eu acho que muita experiência para trazer. Só que, infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Então, eu queria agora chegar à finaleira aqui, a reta final do nosso podcast, com a pergunta especial que a gente faz para todos os convidados. E você, muito embora estejamos num lugar especial, não vai ser diferente, não vai ter tratamento diferenciado, vai ter que responder também. E aí, Miguel, quem é o comprador, quem é a compradora do futuro para você? Para mim, o comprador do futuro, ele tem que estar menos apegado as questões transacionais de procurement, de compras. Tá? Tem que ser alguém que vai conseguir fazer uma leitura muito boa da necessidade do negócio. Né? Então, tem que entender do negócio tão bem quanto quem está tocando o core business da empresa, tem que entender qual é a necessidade e até para poder desafiar a demanda que recebe. E eu acho que, assim, recentemente eu tenho observado algumas coisas que me levam a colocar dois outros elementos nessa cesta. Acho que, além de entender o negócio, tem que entender de si mesmo, tem que ter um nível de inteligência emocional muito grande para lidar com os desafios e com as pressões. Por quê? Aí vem a terceira e última parte. O planejamento que o comprador tem que fazer para poder entregar o que ele precisa entregar, ele está mudando muito rápido. Então, antes você sentava, você fazia um planejamento anual de objetivos. E falava assim, olha, esse ano eu vou entregar isso aqui. O budget é esse, o saving é esse. O projeto é tal, não sei o quê. Continuamos fazendo isso, eu acho que é importante. Mas eu acho que a necessidade do business está mudando muito rápido. Está mudando muito rápido e a gente tem que saber adaptar aquilo que a gente tem planejado muito rápido. Não dá para achar que o ano todo vai passar igual, né? Exato. Então, acho que assim, tem que ter mais flexibilidade, tem que ter muita flexibilidade e muita capacidade de estar antenado e entender o que está acontecendo no contexto micro, mas também no contexto macro, né, do funcionamento daquele negócio, para poder agir rápido e resolver rápido. Tá? Eu acho que essas competências têm sido mais importantes recentemente. Tá? Então, conhecer de compras, absoluto. Né? Tem que conhecer as técnicas de compras, tem que conhecer as ferramentas, tem que saber operar. Mas também tem que conhecer do negócio, tem que ter inteligência emocional e autoconhecimento e tem que ter uma capacidade de adaptação muito, muito grande, muito grande. Há 4 anos atrás, a gente não teria pandemia e guerra no nosso radar, afetando tanto o contexto de supply chain como a gente tem hoje, por exemplo. Sei lá o que vai ser se a gente estiver repetindo essa conversa daqui a um ano. Então, com certeza, a gente vai falar que a adaptação foi importante para a gente sobreviver. Fantástico, eu adorei. Não se apegar ao transacional, entender do negócio, inteligência emocional e adaptação. Eu acho que esta é a palavra da vez mesmo. Eu acho que é um excelente fechamento também, Miguel. Cara, foi demais essa conversa, muito massa mesmo, te conhecer mais das tuas opiniões. Eu tenho certeza que a gente ainda vai trocar muita ideia daqui para frente. E para encerrar, e se alguém quiser falar com o Miguel, trocar uma ideia contigo, fazer alguma pergunta, qual é a melhor maneira de te encontrar? Cara, estou super aberto. Acho que assim, para quem já está dentro do network do Google, né, acho que é fácil parar por lá para a gente tomar um café. Mas acho que talvez o caminho mais fácil é LinkedIn. Então, meu LinkedIn está super aberto e manda mensagem. Às vezes eu não respondo muito rápido, mas eu respondo, eu prometo. Então é só me chamar por lá. E aí, se a coisa evoluir, a gente marca bate-papo por aí. Maravilha. Tá, Miguel, mais uma vez, foi um prazer falar contigo. Ao pessoal da live, aí o Alex, um forte abraço. Obrigado aí por ceder o espaço. Obrigado. E até o próximo episódio, pessoal.